que trabalha tanto na Batista da Convenção, como também na Batista Regular. Então, novamente, eles vão estar presentes com a gente nesse encerramento. Então, os irmãos se façam presentes, quem tiver interesse em ver, estejam também contribuindo aí com os alimentos que vão ser... Já foi disponibilizado, né, a lista, então procurem a Adrian para saber o que tem mais necessidade, o que tem mais urgência, e estejam abençoando esse ministério. Agora vamos passar para o relatório missionário. Boa noite novamente, né? Agora passando para outro momento. Vamos falar hoje sobre a MAB, que é a sigla para Missão Auxiliadora Batista. Essa missão que é um projeto que foi fundado em 1965. Então, atua há mais de 50 anos no Ceará e, como vocês vão ver também, em todo o mundo. Então, vamos estar falando um pouco sobre esse ministério. Aqui nós temos, como podemos ver, né, temos o quadro de missionários. Nós temos 2 no Maranhão, um no Centro-Sul, um em Itapiúna, um em Baturité, um em Fortaleza, um em Itapipoca, um em Nova Janguaribara, um na Colômbia, 3 no Cariri, um na Paraíba, um no Rio Grande do Norte, um no Pernambuco, 2 na Rondônia e um no Portugal. Como eu falei, né, tem abençoado tanto o nosso Ceará, aqui na região do Cariri, né, com 3 missionários, como em todo o Ceará, ali na região Centro-Sul, também na capital Fortaleza, e em outros estados também, como Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rondônia, e fora do país, lá na Colômbia, aqui na América do Sul, e também em Portugal, na Europa, né, com o missionário Elias Júnior. Pode passar. Como vocês podem ver, né, nós temos aí as fotos dos missionários apresentados no slide anterior, mas eu quero destacar alguns que os irmãos, acredito que a maioria da igreja conhece, que é o missionário Francivaldo, também o missionário Elias Júnior e sua família, e o pastor Newton, né, que ele já foi pastor aqui da nossa igreja. Pode passar. Atualmente são 6 igrejas que têm mantido mais fortemente esse projeto, então ainda é muito pouco, né, como vocês viram, são bastante missionários e pouquíssimas igrejas auxiliando. Então, aí fica um desafio, né? Quem sabe a gente esteja futuramente adotando esse ministério também. Pode passar. Falando agora um pouco sobre a atividade que a MAB exerce. A primeira atividade é na plantação de igreja. A maioria dos missionários, eles trabalham plantando igreja em cidades que ainda não têm. Então, é uma grande luta, né? É um desafio e tanto para estar plantando igreja. Tem a questão financeira, tem a questão das dificuldades ali do local que eles vão. Também no discipulado cristão, como a gente tem aprendido desde a nossa conferência de aniversário, a questão do discipulado, que é o que acompanha toda a vida do cristão, e principalmente ali no início, né, onde você está amadurecendo na fé. Então, ele também trabalha dessa forma, juntar o evangelismo, que o evangelismo vem antes, né, eles evangelizam ali naquela igreja, ou naquele local, fazem seus métodos, como a gente aprendeu alguns hoje de manhã, e depois continuam discipulando aquelas pessoas. Também tem um ministério com surdos, pode passar. Tem um ministério com surdos, que aí é uma questão mais de acessibilidade, né, como a nossa igreja tem se desafiado. Próximo ano, principalmente, a gente vai estar iniciando aí essa questão da acessibilidade com a irmã Sheila. Então, a MAB também trabalha dessa forma, possibilitando, né, aqueles que não têm a capacidade de ouvir, essa limitação de estar entendendo o evangelho, de estar conhecendo a palavra de Deus. Também no treinamento de líderes, todos esses missionários que a gente mostrou, né, são líderes ali nas suas localidades, então também tem esse treinamento antes para que eles estejam sendo capacitados. Também a expansão com o trabalho de criança, né, bem parecido com o Clube que a gente tem aqui. Pode passar. Agora o propósito da missão, resumido em uma frase, né, que o pastor Israel me forneceu, que é um elo, a MAB, né, é um elo entre a igreja e os missionários, que é bem fácil de compreender, que faz essa ponte, né? Muitos dos nossos missionários, como a gente viu, o próprio Elias Júnior tem contato com a MAB, tem aí esse direcionamento, então esse projeto, nessa missão, ela possibilita essa ligação entre o missionário, apresentar seu projeto para algumas igrejas, para que eles estejam sendo abençoados. Pode passar. A MAB, eles têm alguns alvos, né, da missão, e o primeiro é a adoração do nosso Deus, e o mais importante também é prover, ajudar e sustentar no fortalecimento dos missionários, apoiá-los também, e incentivar a igreja no
envolvimento da obra missionária e, por último, recomendar missionários à igreja. Pronto. A questão dos projetos que eles têm atuado, nesse primeiro semestre e também no segundo, o principal projeto tem sido essas live missões, que é bem parecido com o Café com Missões que a gente aprendeu hoje de manhã, que a gente conheceu, que é uma live onde vai acontecer ali tanto momentos devocionais sobre missões, também vai estar sendo exposto relatório de alguns missionários e também vão estar fazendo orações por aqueles missionários. Então, é um momento muito edificante e que faz com que outras pessoas de fora possam conhecer aqueles missionários. Pode passar. Aí está repetido. Pode passar direto. Pronto. Agora, como o pastor Israel me falou, é bem importante a gente compartilhar essa bênção que tem acontecido na vida desses missionários, que é que Deus tem aberto, né? Graças a ele, Deus tem aberto portas na expansão do reino de Deus, né, como está na frase, e eles têm recebido muitas oportunidades de servir a Cristo Jesus. Então é algo a ser louvado, né, que Deus tem aberto essas portas, Deus tem possibilitado esses missionários irem a locais que não conhecem o Evangelho e está tendo ali a recepção, assim como a gente tem aqui no nosso evangelismo, né, como foi falado por Adrien hoje de manhã. As pessoas abrem suas portas, as pessoas carecem do Evangelho. Muitas vezes tem um não, mas a maioria sim, a maioria necessita, né? A maioria busca um salvador, só que como também a maioria busca de forma errada. Então, o Evangelho é isso, o Evangelho é essa porta, né? Essa porta certa, que é o único caminho para a salvação. Pode passar. Algumas dicas para a igreja, né? Que o missionário ou o pastor Israel me forneceu, que são dicas que eles fazem e que a gente, quem sabe, possa adotá-los. Que é o jantar missionário. Esse jantar missionário é bem parecido com os almoços que a gente faz aqui. A gente faz o almoço, né? Os irmãos dão os ingredientes e depois a gente vende para os próprios irmãos. Então, a gente compra e com aquele nosso dinheiro, normalmente, né? A gente direciona para a construção, direciona para nossos projetos que temos necessidade aqui. Então, esse jantar missionário funciona dessa mesma maneira, só que o dinheiro que é recebido é fornecido, é direcionado para os missionários. Também viagens missionárias, que essas viagens são os irmãos que adotam um missionário, digamos assim, vai até ali a sua localidade para conhecer seu trabalho mais de perto, né? Nosso trabalho aqui de trazer relatório é mostrar como é esse trabalho ali naquelas localidades. Então, aqui acontece ao contrário. Os irmãos vão até lá para conhecer, para ver de perto as suas dificuldades, ver de perto suas limitações. Então, é algo que, se os irmãos tiverem condições, quem sabe, posso estar indo a Portugal, né? Conhecer o missionário Elias Júnior, posso estar indo no Piauí. Então, aí é algo que devemos pensar também. Também ofertas emergenciais, que tem bastante a ver com o jantar missionário, onde são arrecadadas ofertas para alguma urgência, né, do missionário. O missionário está necessitando de bíblias, está necessitando de algum suprimento mais urgente. Então, os irmãos se reúnem, cada um doa ali 10, 15 reais, e assim supre essa necessidade. Pode passar. Se algum de vocês aqui quiser entrar na MAB, né, eles possuem alguns requisitos para que você possa entrar, tais como uma carta de recomendação da igreja, ou seja, você irá passar por uma assembleia e toda a igreja terá que reconhecer você como missionário. E, em segundo, você terá que preencher também um formulário que a MAB iria disponibilizar para você e também um exame doutrinário para eles saberem mais sobre a sua vida espiritual e sobre a sua fé e a apresentação do projeto de missões. Quem necessitar, quem tiver o chamado aí de querer participar, me procure, né? Vou estar disponibilizando o número do pastor Israel. Ele vai estar aí disponibilizando o formulário e você vai poder estar participando. Alguns pedidos de oração bem gerais. Está orando pela missão, né? Pela missão Auxiliadora Batista. Também está orando pelos missionários que essa missão tem abrangido e também pelas igrejas que têm aí sustentado e também por novas igrejas que estejam entrando nesse desafio. Quem tiver alguma dúvida ou sugestão, procure aí a missão, como está aí no slide. E a diretoria é composta pelo pastor Paulo Alves, o secretário executivo é o pastor Israel, então vocês podem procurá-lo. O tesoureiro é o pastor Denilson Roque, o secretário é o pastor Tibério Bezerra, e o grupo de conselheiro é composto pelo pastor Humberto, pastor Carlos Alberto, pastor Josinaldo, irmão Ribamar, pastor Márcio Bastos, pastor Pires Paiva, pastor Iran Leide e o pastor Almir Tavares. Então fica aí também algo para a gente pensar, né? O que a gente pode fazer por missões. Todos aqui já sabem que tem os 3 elos básicos, que é orar, contribuir e ir. Então, que possamos estar sempre atentos a esses projetos. São projetos que têm abençoado a vida de muitos missionários. Então,
que possamos estar sempre atentos para as necessidades dos nossos irmãos. Agora eu passo para o pastor Israel, que vai estar trazendo a palavra, e também está orando aí por esse projeto.